Mais uma história para contar de uma pessoa com uma alma de cozinheira. O que é o frango recheado, frango assado do Perico? Marcela, eu espero honrar o teu avô com essa receita. Claro que essa receita, para que muita gente no Brasil possa fazer, eu adaptei um pouco a um forno convencional, não um fogão a lenha. Então, vamos começar com os ingredientes dessa marinada. Vou começar com cebola, alho, cebolinha, coentro, amo, salsinha, uma pimenta a dedo de moça. Eu deixei a semente só numa metade da pimenta a dedo de moça e tirei a da outra para que não seja tão forte. Vinagre, suco de limão, pimenta do reino moída e sal. E agora sim, eu vou fazer com isso uma pastinha. Lindo. Essa pastinha eu vou passar para uma tigela para eu poder manipular ela melhor, que agora a gente vai lambuçar o frango inteiro com esse tempero. E aqui a gente tem um frango, ele tá sem os miúdos. Então aqui eu tenho o pescoço e as patitas, e o fígado e o coração eu separei porque eles vão fazer parte de uma farofa que vai rechear o frango do Perico. O que a receita fala é que eu preciso deslizar as minhas mãos por entre a pele do frango e a carne. Então tenho que fazer isso com muito cuidado porque a pele pode perforar. E uma vez que eu fiz isso, eu vou começar a lambuçar o frango com essa marinada. Eu confesso que eu fiquei pensando muito se eu tinha que usar luvas para fazer isso. Eu gosto muito de cozinhar com as mãos. Então eu decidi que eu vou cozinhar do jeito que eu gosto, com as minhas mãos bem limpas, que faz muito mais sentido para mim e eu acho que também para o frango. E tem uma instrução muito clara na receita que é que essa marinada ela precisa entrar muito bem aqui dentro das coxas e eu preciso levar com os meus dedos a marinada para dentro das coxas. Vocês aí de casa estão acostumados a fazer marinadas para temperar carnes, frangos assados? Se sim, elas são assim tão cheias de ervas, elas são mais secas, são mais marinadas com vinho, com óleo. Vocês podem contar aqui pra gente quais são todos esses segredos das marinadas da família de vocês. Assim, desse jeito, o que a receita do Perico fala é que a gente vai deixar na geladeira de um dia para o outro ou 12 horas e, se possível, no meio dessas 12 horas, virar o frango e fazer mais uma massagem. Vamos deixar ele gelado um pouquinho. Eu vou lavar as mãos e vamos fazer a farofa, que é o recheio do frango. Já volto. E agora a farofa, que nesse caso é o recheio do frango. Os ingredientes são farinha de milho, salsinha, cebolinha, os miúdos, um pouquinho de sal, pimenta do reino, azeitona picada e ovo cozido e picado. Tem um passo a mais que eu adiantei, que é muito simples. Os miúdos, está escrito na receita para a gente cozinhar em água com sal até eles ficarem cozidos e depois tirar da água e picar bem picadinho e guardar esse caldo para a gente molhar a farofa. Então, esses dois passos eu já fiz. Na receita, os ingredientes para a farofa se misturam apenas numa tigela, mas eu e o meu amor pela manteiga, eu vou fazer uma cebola dourada e eu vou cozinhar um pouquinho os miúdos nessa cebola caramelizada, a farofa. Numa frigideira, manteiga, mas se tiver banha de porco e quiser fazer com banha de porco vai ficar incrível. Um pouquinho de azeite, cebola picadinha. Os miúdos. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. E a farinha de milho. Vou torrar essa farinha na manteiga por 1 ou 2 minutos e depois desligar o fogo. Passar essa farinha para uma tigela.
E eu vou molhar com esse caldo do cozimento dos miúdos. Colocar salsinha picada, cebolinha picada, azeitona picada e ovo cozido e picado. Com a farofa pronta, com o frango marinado, vamos rechear esses bichitos. Barbante. Vamos prender as assinhas primeiro. Eu vou descer o barbante na altura das coxas, segurar com um dedo e passar ele por baixo. Assim. Passei por baixo e agora eu passo o barbante de novo por baixo. Que assim o franguinho fica bem preso e ele não abre durante o cozimento. Agora é o seguinte, ele vai dentro do forno. O forno é um forno 180 graus, é um forno quente, e o frango vai ficar lá dentro 2 horas. Então, se o teu forno é quente, muito quente, não começa com ele no máximo, porque ele vai queimar por cima e vai ficar cru por dentro. Começa com um forno mais amável, para o frango ficar 2 horas, e depois, para dourar a pele, pode aumentar a temperatura nos últimos 30 minutos de forno. Como a gente está assando só um frango e não muitos no forno a lenha, então a gente precisa de uma ajuda para trazer umidade e para ajudar a caramelizar a carne do frango. Então eu cortei legumes, cebola, alho, pimentão, alguns legumes que eu tinha na geladeira para fazer uma caminha para ele. Vou colocar pescoço, os pezinhos, o resto da marinada, o frango. Como a Marcela me deu licença para usar azeite, e eu gosto muito, eu vou usar azeite de oliva para que a pele fique ainda mais crocante, saborosa e deliciosa. Esse aqui é o frango do perico antes de entrar no forno. E agora eu vou tirar um que eu fiz mais cedo para poder mostrar para vocês terminado, porque são 2 horas de forno. Vamos tirar o barbante. Essa gordura que ficou aqui não é mais do que os sucos de tudo que a gente colocou dentro. E nem é tanta gordura, ele é um líquido bem gostoso. Então eu vou ficar aqui dando um banho, o último banho de amor no frango do perico. O frango assado do perico ficou muito cheiroso, muito dourado. Tá todo mundo aqui, assim, olhando pro frango do perico e derretendo. Daqui a pouco eu vou experimentar e semana que vem a gente volta para preparar mais uma receita de outros cozinheiros do Brasil com uma alma tão generosa e tão bonita como o perico. Beijo e até semana que vem.